Subsídio da lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão, segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa escola bíblica dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar no céu. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Lembramos que as lições estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo na sua igreja. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos ao cabeçalho da nossa lição, lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o versículo de número 25. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembro que são 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo objetivo, explicar a doutrina da esperança cristã. Terceiro objetivo, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, para onde aponta a esperança do cristão, e o primeiro tópico, a esperança cristã. Querido professor, querida professora, antes de tratarmos especificamente da esperança no Novo Testamento, de modo geral, vamos defini-la no aspecto bíblico, a qual é vista como a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Perceba, a esperança apresentada no Novo Testamento é ligada fundamentalmente ao Evangelho de Cristo, deixando claro que Jesus é a maior esperança. Segundo tópico, queridos irmãos, Deus, o autor da nossa esperança. Veja, a Bíblia afirma que Deus é o autor da nossa esperança, uma vez que desde o primeiro livro da Bíblia, a saber,
Gênesis, ele fez a promessa para a salvação de todos. Gênesis 3:15. Por meio de Jesus Cristo, nossos pecados seriam perdoados e a comunhão com Deus restaurada. O Espírito Santo passaria a morar em nós, ensinando-nos e capacitando-nos para sermos como Jesus Cristo é. Deus é o autor da nossa esperança, porque é dele que vem o amor e a graça que nos salva. Deus é o autor da nossa esperança, porque ele é fiel, cumpre o que promete, pois não é o homem para que minta. Ainda que venhamos a negá-lo, ele permanece fiel. Deus é o autor da nossa esperança, pois assim como ressuscitou a Jesus Cristo, fará de igual modo para com todos os santos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Sabemos que a ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança do cristão na vida depois da morte. Como está escrito que ele venceu a morte, não há mais por que temê-la. Tudo isso nos traz alegria e assim podemos seguir nossa jornada sem nada temer. Mesmo tendo que passar pela porta estreita e pelo caminho apertado, temos a certeza do que nos aguarda amanhã. A esperança divina nos encoraja, nos fortalece para enfrentar as lutas desta vida, pois temos a certeza de que Deus, o autor da esperança, está conosco, cuidando de nossas vidas e tem promessas grandiosas para todos nós. Glória a Deus. Queridos irmãos, segundo ponto, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro tópico, a Bíblia focaliza o futuro. Veja isso, queridos irmãos, a Bíblia como revelação divina não se limita ao relato histórico ou ao ensino moral. Ela também projeta o futuro da humanidade. Sabia disso? Desde os primeiros versículos de Gênesis até as visões apocalípticas de João em Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus para o futuro da humanidade. Embora contenha relatos do passado e previsões futuras, a Bíblia é, em sua essência, a palavra viva de Deus, atuante no tempo presente, direcionando a vida dos salvos neste mundo. Queridos irmãos, grande parte das Escrituras é dedicada a profecias que abordam eventos futuros, um campo de estudo conhecido como escatologia. A escatologia bíblica trata de temas como a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, a renovação de todas as coisas. Essas profecias e promessas não são meras especulações, mas realidades futuras garantidas pela fidelidade e soberania de Deus. Assim, queridos irmãos, a Bíblia não é apenas um registro do passado ou um guia para o presente, mas também um mapa que aponta para o futuro da humanidade. Ela nos lembra que a história não termina aqui, mas que há um destino final glorioso preparado por Deus para aqueles que creem e confiam nele. Meus queridos irmãos, o segundo tópico, a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente. A esperança no porvir é uma âncora para a alma do crente, proporcionando-lhe consolo e alegria, mesmo em meio às adversidades da vida terrena. Consciente das promessas de Deus em relação ao futuro,
o crente salvo encontra paz e segurança para a sua jornada, sem ser dominado pelo medo ou pela ansiedade. A palavra de Deus é clara ao assegurar que, apesar das enfermidades, doenças incuráveis e todas as formas de aflição presente neste mundo, a ressurreição e a transformação do corpo ocorrerão. Essa promessa é uma fonte de esperança inabalável para o crente, pois indica que o sofrimento não é o fim da história. Portanto, a esperança no porvir não apenas conforta o coração do crente diante das dificuldades presentes, mas também o motiva a viver com coragem e confiança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Muito bem, queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, porque uma doutrina da esperança. Primeiramente, uma doutrina da esperança proporciona ao crente a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Esta confiança é vital para enfrentar as lutas dessa vida com paz e segurança. Saber que Deus é soberano e que tudo está sob seu comando permite que o cristão viva sem medo diante das adversidades e diante das tribulações. Além disso, queridos irmãos, essa doutrina fortalece a fé do crente ao reafirmar as promessas de Deus sobre o futuro. A esperança cristã não é uma expectativa vaga ou incerta, mas uma certeza baseada na fidelidade de Deus. As Escrituras estão repletas de promessas sobre a vida eterna e a restauração de todas as coisas. E essa perspectiva gloriosa alimenta e sustenta o coração do crente, não é verdade, queridos irmãos? Assim, viver de acordo com essa teologia bíblica significa ter a certeza de que, independentemente das circunstâncias atuais, o desfecho final é a vida eterna com Deus. E isso inclui a completa restauração e renovação de toda a criação, conforme o plano redentor de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, agora vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a esperança cristã como âncora da alma. Primeiro tópico, nossa esperança como âncora. Querido professor, querida professora, podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Assim como uma âncora segura e firme mantém o navio estável em meio às tempestades do mar, a esperança cristã funciona como uma âncora para a alma do crente durante sua jornada com Cristo. Veja, nos momentos de provação, dor e incerteza, a esperança cristã serve como uma âncora que nos mantém firmes e inabaláveis. Ela nos lembra das promessas de Deus, do seu amor e da sua fidelidade, e nos dá a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Assim, queridos irmãos, a esperança como âncora da alma
nos dá força para enfrentar os desafios da vida, nos fortalece na fé e nos sustenta até alcançarmos o nosso destino final em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo tópico do terceiro ponto, porque a esperança do crente é a melhor. Veja, a esperança do crente é a melhor porque está fundamentada em Deus, que é a fonte de toda a esperança. Ao contrário da esperança colocada nos homens, que são falíveis e limitados, a esperança em Deus é segura e confiável, pois Ele é fiel, imutável, poderoso e justo. Confiar em Deus significa descansar nas suas promessas, que são garantidas pela sua própria natureza perfeita. Veja, queridos irmãos, que quando nossa esperança está em Deus, nossa vida ganha significado e propósito. Tudo o que fazemos, pensamos e realizamos é direcionado para a glória de Deus. Como afirmado no Salmo de número 20, versículo 7, colocamos nossa confiança plena em Deus, pois sabemos que Ele é o único que pode satisfazer plenamente nossas necessidades e anseios mais profundos. Essa esperança, queridos irmãos, nos sustenta mesmo diante dos desafios, diante dos problemas, das lutas e das dificuldades da vida. Enquanto aqueles que não têm esperança podem cair no desespero, o crente encontra conforto na esperança em Deus, que é a âncora de sua alma. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que o final da nossa história será a eternidade plena com Ele nos céus. Terceiro subtópico do terceiro ponto, mantendo firme a esperança. Queridos irmãos, para manter-se firme na esperança, o cristão precisa desenvolver uma vida de fé. Como nos lembra Hebreus capítulo 11 e versículo 6, a fé é essencial para adorar e servir a Deus. É por meio da fé que somos levados a confiar em Deus e em suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. A fé também nos nutre e fortalece espiritualmente, contribuindo para nosso crescimento e maturidade espiritual. Queridos irmãos, veja que uma prática fundamental para cultivar essa fé é desenvolver uma vida de oração contínua, como nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 17, orai sem cessar. A oração nos conecta intimamente com Deus e nos fortalece diante das adversidades. Aqueles que vivem em constante comunhão com Deus por meio da oração são renovados e fortalecidos espiritualmente, encontrando nele a força necessária para permanecer firmes nesta bendita esperança. Além disso, queridos irmãos, olhar constantemente para Cristo é crucial para manter-se firme na esperança, como nos ensina Hebreus capítulo 12 e versículo de número 2. Seguir o exemplo de Cristo em amor, pureza, santidade e verdade nos capacita a continuar avançando, mesmo diante dos desafios. Portanto, meus queridos irmãos, veja que lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior.
a eternidade com Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.